Bom, galerinha, então estamos, né, na terceira aula de massa molar, porque é um assunto que exige muito da gente, mas muito, tá? Muita prática, muito hábito. Na hora de você montar a questão, tem que seguir alguns passos. Não é regra não, tá? É hábito, né? Ser organizado, isso manda muito. Só que eu não posso deixar você esquecer, você viu agora há pouco comigo, né? A constante de Avogadro, ok? O volume molar. Galera, eu não posso, tá? Perder a autonomia de lidar com uma substância ou com, por exemplo, ali, né? Até uma substância que é monatômica, como é o caso, né, do gás nobre argônio. O que eu quero relembrar que é super importante, tá? Quero te perguntar o seguinte. Se o argônio, lá na tabela, tá, tem massa 40, quanto é que pesa aproximadamente um átomo de argônio? Pessoal, um átomo de argônio pesa aproximadamente 40, ok? Ele pesa 40 unidades. Ele pesa, então, aqui aproximadamente 40 unidades. Não vai falar para ninguém que um átomo de argônio pesa 40 gramas. Aí você perdeu completamente a razão, tá sem argumento, tá? Ok? Então o argônio ele pesa 40 unidades. Porém, tá? Lembra da aula 1, da aula 2 que eu, tá, te falei isso ali? Se nós pegarmos aqui, ó, não é a mesma informação, mas se nós pegarmos 40 gramas, tá? 40 gramas, ok, pessoal, não tem nada a ver com 40 unidades. Então, agora, de argônio, se eu pegar 40 gramas, olha que legal, tá? Isso me leva a 6,02 vezes 10 na 23 átomos de argônio, tá? Isso me leva, então, a esse número de átomos de argônio. Eu sempre falo pra galera o seguinte, né? A massa do meu elemento, ela dada em gramas, ela me leva então ali a essa constante. Dá para arredondar para 6 vezes 10 na 23, tudo bem? Então, 6,02 vezes 10 na 23. O que a gente passou a chamar então ali por uma grandeza conhecida como mol, né? Que vem para facilitar a nossa vida aqui, tá? Então temos 1 mol, ok? De átomos de argônio. 1 mol de átomos de argônio. Quando eu falo 6,02 vezes 10 na 23 átomos, é a mesma coisa que falar 1 mol de átomos. Você quando fala 1 milhão de miligramas, tá, que é muito trabalhoso, 1 milhão de miligramas, você pode falar 1 quilo. É muito mais prático, né, você recitar ali 1 quilo. E já que estou falando, pessoal, de um gás, se eu estiver nas CNTP, tá, nas condições normais de temperatura e pressão, esse 1 mol de átomos ocupará 22,4 litros, tá, pessoal? 22,4 litros. Galera, olha só, eu coloquei uma relação para você aqui que você já conhece, mas eu prefiro bater, ok, nessa tecla aí. Você então sabe ir de massa para átomos, para mol, para volume. Até porque, e se um balão que eu tenho ali, um balão de argônio tem só 20 gramas? Não tem problema, então eu tenho 3,01 vezes 10 na 23 átomos de argônio. Mudou um valor? Muda tudo em cadeia, né? Ah, então eu tenho meio mol de átomos de argônio. Francis, existe meio mol? Não existe meio litro? Não existe meia dúzia? Existe meio mol também, né? Automaticamente eu vou ter 11,2 litros nas CNTP. Certo? 11,2 litros nas CNTP. Ótimo! Então, olha só, o que eu fiz para o argônio, você pode fazer para qualquer um, tá? Qualquer um. O hélio pesa 4. Um átomo de hélio, então, pesa aproximadamente 4 unidades, certo? Quer dizer, então, que 4 gramas de hélio me leva a esse número de átomos de hélio, me leva a 1 mol de átomos de hélio, me leva a esse volume de hélio. Então, muda o quê? O valor inicial. A ideia, ela não muda. A ideia, ela não muda, tá? Depois eu posso mexer com proporção, né, pessoal? Falei aqui de algo monoatômico, né? Falei então de uma substância, ok, que não é molecular. E agora de uma que é molecular. Então, primeiro de tudo, pessoal, olha o que você faz. Primeiro de tudo, você calcula quanto ela pesa. O argônio vem pronto, ele pesa 40. O CO2, pessoal, tem uma massa total de 44, tá? 44, né? Quanto é que pesa uma molécula de CO2 aproximadamente? Uma molécula de CO2 pesa aproximadamente, pessoal, 44 unidades, tá? Não 44 gramas. Uma molécula de CO2 pesa aproximadamente 44 unidades. Se você resolver pegar 44 gramas, tá? Aí sim, não é a mesma informação, não é, tá? Uma coisa me leva a entender a outra. Eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23. Dá a mesma ideia. Só que, pessoal, não é um número de átomos, concorda? Estamos falando do CO2, um grupamento de átomos.
Então quer dizer que 44 gramas me leva a esse número, é o mesmo, né? Só que olha só, é de moléculas, tá? Me leva a 602 vezes 10 na 23 moléculas, que a gente pode chamar de 1 mol, perfeito? Ó, então podemos chamar aqui de 1 mol, só que é 1 mol de moléculas, tá? Não esqueça, 1 mol de moléculas, que nas CNTP, o CO2 não é um gás, o CO2 é um gás, né, pessoal? Então, nas CNTP, 1 mol de qualquer gás na CNTP, seja ele, tá? Monoatômico, seja ele molecular, pessoal, ele vai então ocupar um volume de 22,4 litros. Tá? Bom, é importantíssimo você sair lá da massa que você pega na tabela periódica, construir a massa molecular ou que seja a massa atômica, pessoal, e saber a massa necessária para ter então esse 602 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas, tá? Esse 1 mol, esse volume então de 22,4 litros. Por quê? Porque se eu tenho um balão com 440 gramas de CO2, tá, pessoal? Aí eu tenho o quê? 60,2 vezes 10 na 23 moléculas. 10 vezes mais massa, 10 vezes mais moléculas. Aí eu tenho 10 mols de moléculas. Aí eu tenho 224 litros. Olha a autonomia que você tem, tá? Porque mudou um valor, todos vão mudar então. Beleza? Pegou? Vamos aplicar isso em mais questões então? Deixar, ó, tranquilaço, aí você vai moer então ali no assunto grandezas químicas, no assunto massa molar. Porque depois quando pegar a estequiometria, aí você mata no peito, ok? Essa matéria também. Vem comigo então, vamos lá. Essa é aquela horinha sagrada, galera, da gente praticar, né? Quando você faz uma questão, você aprende a organizar a tua vida, ok? Dá um sentido bem legal ali aquilo que vai acontecer. Eu vou jogar uma questão na tela, você lê ela comigo, pessoal, e assim, ó, já vai anotando as informações que eu vou falar. Separa aí, tá? Para você poder saber aquilo que é útil na hora de fazer a questão. Analisa comigo, ó. 1-metilciclopenteno, ok? E aí aproveitaram já, olha que legal, deram a fórmula, marca essa fórmula aí, pessoal. C6H10, marcou? Ele é um produto bloqueador da ação do etileno e tem sido utilizado com sucesso em flores, hortaliças e frutos, retardando ali o amadurecimento desses vegetais e aumentando a sua vida útil. Muito bem, ele desacelera então a ação do etileno. Considerando que sejam utilizados, marca agora, 8,2 quilos, essa é a massa que a gente vai utilizar desse cara. Tá? Para atrasar o amadurecimento de algumas frutas, é correto afirmar que se gastaram pelas alternativas, você está querendo calcular o número de mol, tá vendo? Ó, em todas as afirmativas, galera, eu quero o número de mols. Então agora você vem aqui para o quadro, porque eu também separei as informações, tá? Você também separou e a gente vai resolver a questão do modo mais ali consciente possível. Vamos lá. Bom, galerinha, eu separei. Quem é a substância? Certo? Importantíssimo quem é ele, tá? Separei a informação que foi dada, né? 8,2 quilos desse gás, então, aqui. E a questão, ela quer o número de mols. A pergunta, realmente, pequena ou grande a questão? Pô, ela teve um enunciado considerável, né? Contou uma historinha pra gente ali. Mas, galera, tu vai ter que garimpar, tu vai ter que buscar o que estão te dando para resolver a questão e o que estão te perguntando nela, tá? E agora, Francis, qual é o próximo passo? Essas questões que elas falam, né, me dão informação de alguma substância e perguntam algo da mesma substância, como é que eu começo a resolver? Expõe a pergunta. Vamos expor a pergunta e aí tudo fica muito tranquilo de você resolver, tá? Vem comigo, olha só. A perguntinha é a seguinte, a pergunta, pessoal, é qual é o número de mols? Tá aqui, ó. Quantos mols? Qual é o número de mols, tá? Desse nosso composto orgânico, se você então ali recebeu, né, utilizou, enfim, 8,2 quilos. 8,2 quilos. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, pessoal, o composto, né, não vamos perder ele de vista, é o C6H10. Ótimo. Por que eu falo para você expor a pergunta? Porque, galera, é o teu norte, é o teu pontapé inicial. Tu quer responder essa pergunta, tem que começar por ela, né? E os detalhes que eu nunca vou cansar de te lembrar, tá? Você vai pegar esse hábito aí, que é colocar as unidades, tá vendo? Ó, eu quero o quê? Eu quero mol, tá? Eu ganhei o quê? Eu ganhei quilo. Se o cara coloca X e do outro lado 8,2 sem identificar, pessoal, pô, será que tá compatível? Será que o que eu quero depois disso? Porque olhando para o que eu fiz, mol não é compatível com quilo. Quilo não é compatível com mol. Viu? Temos um problema.
Deu tempo de perceber e vai dar tempo de resolver. E se você colocar lá x e 8,2, segue a vida. Pessoal, vai ter alternativa te esperando com certeza. Mas vai ter alternativa te esperando com certeza, né? Vamos então reformar esse valor aqui, colocando realmente, né, a unidade correta. 8,2 vezes 10 na 3, tá? Pronto, galera. 8.200, pode ser, 8.200 gramas, né, ali do metilciclopenteno. Então, pessoal, esse é o composto, né, da questão. Bom, galerinha, então o que acontece? Você tem ali a pergunta agora bem organizada, bem feita, né? Mol de um lado, gramas do outro. Tá, Francis? Entendi, vou fazer isso, eu prometo. E qual o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: se embaixo é mol, em cima é mol. Se embaixo é gramas, e em cima vem a ser gramas. Certo, certo, certo. Ficaram duas lacunas, né, galera? Duas lacunas. E como é que a gente vai preencher, pessoal? Bom, eu vou passar um esquema agora que eu vou deixar para as próximas questões também, né, a gente utilizar. Que esquema que eu já fiz em outras aulas, que eu já fiz, tá, para outros momentos. Então é o seguinte, você deve lembrar que 1 mol, tá, que 1 mol está para 6 vezes 10 na 23 átomos ou até moléculas. Que 1 mol está para 22,4 litros se você estiver nas CNTP. E que 1 mol ele é igual à massa molar do meu composto. Essa massa molar que é dada em gramas. Perfeito? Bom, galerinha, então o que acontece? Esse esquema ele tem que estar sempre ali, ó, por perto, porque ele vai alimentar teu cálculo. Olha só, aonde aqui está marcando mol, aonde está marcando mol, o que eu vou colocar, pessoal? Eu vou colocar 1 mol. Então vem para cá, 1 mol. Feito, tá? E agora lá aonde é massa, tá vendo lá, gramas, naquela lacuna, pessoal? Ali vai a massa molar, que é dada em gramas. Eu vou na tabela periódica ver quanto pesa o nosso amigão aqui. Eu vou ter 12 vezes 6, 72, mais 10, 82. Então teremos aqui, ó, o nosso amiguinho pesando 82 gramas por mol. Já que então a sua massa molecular ela é de 82 unidades, então esse cara ali, ele pesa 82 gramas por mol. Feito, pessoal. Olha como esse esquema ele alimentou meu cálculo ali, né? Agora o que acontece? Eu tenho um valor aqui de 82 e aqui de 8.200. Não vamos sair fazendo cálculo, né? Pessoal, ele é um valor 100 vezes maior. Então quer dizer que eu vou ter aqui um resultado 100 vezes maior também, tá? Isso é 1 vezes 10 na 2 mols. 1 vezes 10 na 2 mols. E tá aí o resultado, sem muito esforço, sem muito sofrimento, mas assim, ó, organizado, cálculo organizado, tá? Aí você matou a questão numa boa. Beleza? Essa foi uma, eu quero te mostrar mais outras possibilidades e viu, tava incompatível e deu tempo da gente arrumar e agora acertar a questão, tá? 100 mols, né? 10 na 2. Mais uma questão. Outra questão que eu quero fazer com você para assim, ó, agora dar aquela conferida. Ficou bem, será? Você entendeu o anterior? Vamos conferir com essa, tá? Ela fala assim, ó, vem comigo. Quantos mols de hidrogênio, ok? Quantos mols de átomos de hidrogênio existem em 88 quilos de propano, encontrados no interior de um cilindro comercializado por uma distribuidora de gás? Pessoal, então assim, ó, quero que você marque no cantinho, tá? 88 quilos de quem, né? Que é o C3H8, marca aí. Quero que você marque a pergunta que é quantos mols de hidrogênio, tá? Quantos mols de átomos de hidrogênio? É isso que você quer. Num certo cilindro, então ali. Muito bem, muito bem. Vem agora comigo, vamos resolver essa questão. Você pegou, anotou os dados de quem que é a substância envolvida, o quanto você ganhou para usar e a pergunta da questão. É uma pergunta um pouquinho diferente, né? A anterior. Ela perguntou quantos mols eu tinha da substância. Tudo bem. Agora está perguntando quantos mols eu tenho de hidrogênio. Mas o hidrogênio, ele é um componente da minha substância. Ele é um átomo que compõe minha substância. Eu gosto de fazer a seguinte analogia com o pessoal em sala. Eu sempre falo assim, pessoal, se eu quero saber quantos braços eu tenho aqui na sala, quantos braços eu tenho aqui, tá? O que eu faço primeiro? Tá? Francis, conte os bracinhos. Não, conta quantas pessoas tem e multiplica por 2, não é verdade? Óbvio, né? Então você vai saber o número de bracinhos que tem na tua sala. Uma analogia boba, mas ela funciona. Então se eu quero saber, pessoal, quantos mols de hidrogênio que tem, vamos contar quantos mols da minha substância tem.
Depois que eu descobrir quantos mols tem da minha substância, eu posso multiplicar por 8, ok? Aí é só multiplicar pelo número de bracinhos, né? No caso aqui, né, 8 hidrogênios. Qual é a pergunta que eu tenho que me fazer antes dessa? Quantos mols eu tenho da minha substância? Vamos fazer, vem cá, vamos fazer, tá? Então é o seguinte, quantos mols eu tenho ali de propano, que é o C3H8, em 88 quilos desse figura, então aqui, pessoal. Vamos lá, quantos mols eu tenho, então essa é a perguntinha. E eu fiz de modo muito aqui organizado, colocando o que eu quero e o que eu tenho. Tá? E quando eu faço isso, você já notou uma coisa, não notou? As informações não estão compatíveis. Não estão compatíveis. Porque mol de um lado e quilo do outro, pessoal, não rola, né? Dá uma olhada, tem que ser grama com mol. Perfeito? Tem que ser grama. Grama, mol, litro, molécula, temos uma linha de compatibilidade, que é fácil a gente arrumar. Mas é fácil não ver também, né? Viu? Olha só, 88 quilos, 88 vezes 10 dá 3 gramas. Resolvido o problema. Tá? Mas ó, é possível que tivesse talvez a alternativa me esperando lá se eu não fizesse essa conversão. E aí, galera, mol de um lado, gramas do outro e tá tranquilão. Agora, prossegue. Se embaixo eu tenho mol, em cima também eu vou ter mol de propano. Se embaixo eu tenho, então, gramas, em cima eu vou ter gramas de propano. Né? Porque o foco é esse cara, propano. Então, galera, temos duas lacunas para fechar, duas lacunas. Uma quer mol e a outra quer de mim massa. Mol, sempre que for falado em mol, eu vou utilizar ali o número 1. Sempre que falar em mol, eu vou utilizar, então, aqui o número 1. Então, 1 mol. Show! E lá naquela lacuna vai massa. Aí eu uso a massa molar que é dada em gramas da minha substância. A minha substância, pessoal, é o propano. E esse cara, ele pesa 44. Se eu usar a tabela periódica, então, né, as massas de carbono e hidrogênio, eu vou chegar em 44. No caso, o propano pesa 44 gramas por mol. Um mol dele pesa 44 gramas. Feito! Galerinha, então agora a matemática tá de boas pra gente, né? Porque reparem, eu vou ter um valor 2.000 vezes maior. 2.000 vezes maior. Tranquilo? Tá? França, mas não é só 44 por 88? Não. É 88 quilos, né? 88 mil gramas. Então eu tenho um valor 2.000 vezes maior. Logo, aqui eu vou ter um valor 2.000 vezes maior. Temos 2.000 mols. Ah, França, fechou. Agora você encontrou a resposta da questão, vamos procurar então ali. Nem resposta teria, tá? Porque a gente, na verdade, não encontrou. Sabe o que eu fiz? Eu contei o número de pessoas na sala. Eu tenho que multiplicar pelo número de bracinhos que tem ali. Então temos, ó, 2.000 mols de um cara chamado propano. Não é o que eu quero o número de mols de átomos de hidrogênio. Então multiplico isso pelo número de hidrogênios que eu tenho ali. 8. Né? Então teremos aqui 16.000 mols de átomos de hidrogênio, tá? 16.000 mols, então, ali de átomos de hidrogênio. Francis, por que você multiplicou por 8? Eu te explico, tá? Eu até poderia fazer uma regra de 3. Então, o que acontece? Em 1 mol de propano, existem 8 mols de hidrogênio. Pegou? Em 2.000 mols de propano, ok, eu vou ter X mols. Então, quer dizer, essa multiplicação por 8 é porque cada mol de propano tem 8 mols de hidrogênio. Legal? Essa questão ela foi um passo a mais do que a anterior que a gente fez juntos. Mas você está pegando experiência e situações e ó, tinha incompatibilidade acontecendo. E eu acho que a gente fazer mais uma, vamos deixar a coisa mais segura ainda, tá? Vem comigo em mais uma questãozinha. Vamos lá. Bom, galera, então agora vem uma questão um pouco matemática, tá? Mas ó, exige uma atenção gigantesca. Eu vou colocar ela na tela e você vai acompanhar ela comigo. Ela fala assim, ó. Letrinha A, quer ver? Pessoal, vamos assinalar a correta e a letra A fala: a notação 3H indica 3 moléculas de hidrogênio. Vamos avaliar tudo depois, tá? A letra B fala: um mol de moléculas de C10H4N2 contém 10 mols de átomos de carbono, 4 mols de átomos de hidrogênio, 2 mols de átomos de hidrogênio. Vamos conferir. A notação, então, ali, 3H2 indica pra gente, então, pessoal, 6 moléculas de hidrogênio. Será que tá certo isso?
A letra D, por exemplo, fala uma molécula então de C10H4N2, ela contém uma massa de 152 gramas. Pessoal, vamos agora lá para a tela conferir isso. Bom, pessoal, então o que acontece? Você viu as afirmativas, acompanhou ali legal, e a gente vai ver se estão verdadeiras ou falsas, qual aí é a correta delas. A primeira falou o seguinte, né? A notação 3Hs indica então ali pra gente 3 moléculas de hidrogênio. Não, pessoal. Para que eu tivesse, né, 3 moléculas, ó, molécula é uma junção de átomos, né? Tem átomos conectados. H2 é molécula, perfeito? Não, então, tá? Assim sim eu teria 3 moléculas. A letra B fala, por exemplo, 1 mol do composto C10H4N2 contém, galera, começou falando em mol. Tem que terminar falando em mol, tá? Tem que terminar falando em mol. 1 mol desse composto, nós vamos ter 10 mols, tá? De átomos de carbono. Errado seria falar 10 átomos de carbono. Certo é falar 10 mols de átomos. Aí sim. 1 mol desse composto vai ter 4 mols de átomos de hidrogênio. Correto? Foi assim que foi falado na afirmativa. Se falasse 4 átomos de hidrogênio, estaria errado, né? 1 mol do meu composto terá então aqui, por exemplo, 2 mols de átomos de nitrogênio. Galera, toda a afirmativa, ela está correta, porque ela começa em mol e ela cita esses valores como mols de átomos. Errado se ela falasse, por exemplo, né, uma molécula do composto, uma molécula tem 10, 4 e 2 mols de átomos. Aí seria errado, né? Olha a outra, né, onde ela falou, por exemplo, que eu tenho 6 moléculas de hidrogênio. Não, né, eu vou ter aqui 3 mols de moléculas, ou 3 moléculas de hidrogênio. Tá? A letrinha D, por exemplo, ela comenta que uma molécula desse composto pesa 152 gramas. Só que se você fizer o cálculo aqui, pessoal, tá? O cálculo, né? 12 vezes 10, 1 vezes 4, 14 vezes 2, você vai chegar a 152. Mas então, por que ela está errada? Porque, pessoal, uma única molécula, ok, ela pesa 152 unidades. Pode voltar o vídeo, pode ver teu material, ali está gramas. Tá? Uma molécula não pesa, ok? Não pesa 152 gramas, 152 unidades. Esse é o problema dessa afirmativa, tá? Que parecia estar muito certa, porque o número bateu. Mas certa mesmo é essa que tratou o quê? Coerentemente aqui as unidades. Fechou? Letrinha B como correta, então, galerinha? Muito bem. Ó, agora bora praticar. Essa foi a terceira aula de massa molar. Você precisa deixar esse assunto assim, ó, leve na tua cabeça, tá? Faça exercícios, tudo bem? E tudo vai dar certo. Até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.